Bom, hoje para a gente entender a crise da Primeira República, a gente vai tirar um tema de dentro dela, que é o tenentismo. E para falar sobre o tenentismo eu escolhi um texto, que é o Tenentismo e Crise Política na Primeira República. O autor é Mário Kleber Martins Lana Júnior. Ele é professor de Departamento de História da PUC de Minas Gerais e pesquisador da Fundação João Pinheiro em Minas Gerais. Ele começa falando que o tenentismo ele pode ser pensado por duas linhas, uma pela linha ideológica e uma pela linha como movimento mesmo. A linha ideológica é o que está na cabeça dos jovens daquele período, né, que são as ideias que movimentam a população jovem. E a maior concentração de pessoas que estão em ação por culpa dessas ideias são os militares. Então, o tenentismo foi um movimento de contestação às práticas da Primeira República oligárquica. O que seria essa oligarquia? Oligarquia é quando o poder está no domínio da mão de uma família, quando o poder está sobre o domínio de uma elite, de um grupo bem fechado, bem restrito. E no caso daqui do Brasil, era mais questão de família. Ele primeiro começa falando que o tenentismo ele tem uma década muito específica, ele tem um período de tempo muito específico, que é entre 1920 a 1930. Não que não houvesse o tenentismo em 34, como teve e perdurou durante muito tempo. Só que os movimentos as atuações as primeiras atuações, as atuações mais importantes são entre 1920 e 1930, então ele dá valor mais a essa década. No final do texto ele fala sobre a partir de 1934, só que não é tão interessante. A gente vai ver esse primeiro aspecto do tenentismo como movimento e não como ideologia tudo bem, mas focado no movimento de tenentismo entre 1920 até 1930. E ele começa apresentando o texto falando sobre isso, que o tenentismo pode ser visto de duas formas, como ideologia e como movimento, e ele vai apresentar a questão de movimento. Ele fala também que o tenentismo, o significado do tenentismo, ele foi forjado na proporção de suas ações, ou seja, onde teve mais ações referentes ao tenentismo, foi ali que a palavra foi se tornando, foi tendo um corpo. O tenentismo ele foi tendo um corpo entre 1922 e 1934, que são onde acontecem as ações mais importantes, não as mais importantes, mas as mais destacadas pela historiografia brasileira, como o marco, enfim, como de maior importância, fato. Quando você vai estudar sobre o tenentismo, você sempre se depara com a questão dos tenentes estarem lá se preocupando com a educação do país, com isso, com aquilo. De fato, a preocupação dele com a educação existia, só que era uma preocupação muito tímida e não era a coisa mais importante. O tenentismo, se você tirar a questão da educação do tenentismo, ele vai existir, ele vai ter o mesmo corpo, mas o viés principal dele não é a educação. A preocupação com a educação existe, mas não é o mais importante dentro do tenentismo. Até porque eles queriam... o tenentismo surgiu como uma crítica às ações da República. Então, as ações do tenentismo servem diretamente para criticar, para mostrar que eles estão insatisfeitos com essa Primeira República e que eles não queriam que essa Primeira República fizesse uma política para os quartéis e que eles tivessem que ser cordiais e ficar obedecendo essa política. Eles não queriam que a República atuasse com a sua política dentro dos quartéis. Eles queriam que a política deles própria servisse. O autor ele fala, no lugar da política no exército seria feita a política do exército. Exatamente, o tenentismo ele não queria simplesmente fazer a política dentro do exército. Eles queriam impor a bala a política do exército. Eles não queriam ficar exercendo a política ali dentro. Eles queriam impor a política deles. E para isso eles tiveram vários tipos de ações.
Uma das primeiras ações que eles tiveram, que houveram outras, mas essa foi tirada como mais importante, até porque o tenentismo ele foi entendido pela República como um bando de militares revoltosos. E por que militares revoltosos? Porque eles já estavam cansados dessa política que já estava sendo feita, e eles se revoltaram com essa forma de crítica. Foi em Copacabana, foi no Forte de Copacabana. O Forte de Copacabana tirou para seis alvos. Esses militares que atiraram para esses alvos foram entendidos pela República como militares revoltosos, como pessoas revoltosas. Eles sempre são chamados no texto de revoltosos, rebeldes e assim por diante, porque eles não queriam cumprir mais com a política que já estava sendo imposta a eles, né? Eles também estavam criticando a questão do voto de cabresto, a questão do voto aberto, porque o voto aberto você tinha que votar, né? Todo mundo tinha que votar, só que você tinha que dizer para quem você está votando. Muitas das vezes, quem estava lá na urna era um jagunço do coronel. Então, se você fosse da região de tal, se você fosse da região de tal coronel e estivesse votando em outra pessoa, aquele jagunço sabia o que você estava dizendo ali, então ficava marcado. Então, eles queriam acabar com isso, com essa questão de voto aberto e impor o voto secreto. Ou seja, eu não acredito que eles queriam mudar a nação, mudar a república. Eu acredito numa possibilidade de reforma. Até porque eles eram elitistas. Dentro da política deles, eles pensavam a política para eles de cima para baixo. Eles não pensavam como todo mundo fossem iguais. Eles pensavam de cima para baixo. Os melhores cargos para quem? Para os militares. Então sempre ficava assim. Eles pensavam, eles agiam como elitista, mas no discurso era outro. O discurso era sem a mão de ferro, sem a oligarquia dominante, sem a república oligárquica, sem o voto de cabresto, sem o voto aberto e diversas outras coisas, mais educação, enfim. Aí o autor, ele começa falando do clube. Qual é o nome do clube? Clube 3 de Outubro? Isso, Clube 3 de Outubro, que foi criado em 1931 por iniciativa de Pedro Aurélio de Góes Monteiro e Afrânio de Melo. O primeiro era militar e o segundo civil, ambos simpatizantes do tenentismo. Isso aconteceu em 31. Um ano depois de quê? Depois do golpe. O golpe de 30. Muitos chamam de revolução, outros chamam de golpe. Whatever. O que importa é que esse clube ele foi criado basicamente com esse nome para apoiar o golpe. Ele simplesmente foi criado para manter a memória do golpe. No nome do clube já diz isso, 3 de outubro. A data que aconteceu o golpe, nada mais do que a data do golpe foi 3 de outubro de 1930. Então, assim, era para guardar, para preservar a memória do golpe e que não passasse em branco, né? Enfim, voltando para a questão do tenentismo, Forte de Copacabana, eles começaram a atirar eu acho que foram cerca de 6 alvos, eu não lembro quais foram os fortes que eles atiraram. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Os militares revoltosos deram início ao que chamam de revolução e dispararam contra alvos estratégicos: a ilha de Cotunduba, o Forte do Vigia, o quartel-general, a Ilha das Cobras, o depósito naval e o Túnel Novo. Quando eles abriram fogo, isso foi entendido como a primeira revolta tenentista. Ele foi entendido como a primeira ação tenentista. Por quê? Em Niterói também houve revolta. Aqui na Vila Militar de Realengo também, eu falo aqui porque eu moro aqui pertíssimo da Vila Militar. Eu moro em Anchieta, Deodoro, Realengo. Porque aqui isso já tinha um movimento de revolta, que para eles era uma revolução, já tinha acontecido. Já havia expressões como em Niterói, na Vila Militar em Realengo e em Mato Grosso. Só que eles cederam, eles abriram a mão, não passaram a revolução deles, não passaram apenas de ideias, eles não agiram. Chegaram a agir, mas enfim, cederam.